O que aprender primeiro? Baixo, guitarra ou violão? Preciso saber violão ou guitarra primeiro? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é: o que aprender primeiro? Baixo, guitarra ou violão? Preciso saber violão ou guitarra primeiro? Essa é uma das principais dúvidas que eu venho recebendo há muito tempo. Professor, para mim tocar contrabaixo bem, eu tenho que estudar outro instrumento antes? E essa pergunta sempre vem porque, como o instrumento de corda mais popular é violão e guitarra, mais do que contrabaixo, algumas pessoas acreditam que precisa estudar esses instrumentos antes de começar a estudar o contrabaixo. Mas não, você não precisa saber tocar outro instrumento antes do contrabaixo. Mas você vai entender nessa aula por que tem essa crença e por que grande parte dos baixistas são limitados e não conseguem estar se desenvolvendo e muito menos se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. E eu vou trazer aqui também um plano para você conseguir desenvolver e destravar e se tornar um baixista preparado para tocar na igreja. Então, se esse tema te interessa, não esqueça, deixa o seu like, deixa o seu gostei, o seu joinha, porque além de você estar nos ajudando, esse conteúdo vai chegar mais longe, a gente vai conseguir ajudar muito mais gente a se tornarem músicos e baixistas preparados para tocar na igreja. Esse tema sobre estudar violão ou guitarra antes do contrabaixo é porque é muito comum as pessoas começarem a estudar esses instrumentos por serem mais populares e depois migrar para o contrabaixo. Comigo foi assim, eu comecei estudando violão primeiro, depois meu segundo instrumento foi guitarra, em terceiro lugar foi o contrabaixo. Isso foi importante para mim porque eu consegui ter uma visão muito mais ampla sobre música e principalmente eu consegui entender um pouco mais sobre a parte harmônica, que normalmente quem toca contrabaixo acaba negligenciando ou pelo fato de não estudarem do jeito certo, nem sabe que existe esse tema. O que seria o estudo de harmonia? É você entender a relação entre as funções harmônicas, entre os acordes, mas também entender as diferenças entre um acorde maior, um acorde menor, um acorde aumentado, um acorde diminuto, um acorde com sétima. Tudo isso é muito comum para quem toca instrumentos harmônicos, como violão, teclado, guitarra, mas no contrabaixo a gente está muito acostumado a tocar simplesmente cabeça de nota. Toca só isso aqui. Ah, o acorde é Dó maior, você toca isso. É Dó menor, você toca isso. É Dó com sétima. Você não muda. Pelo fato de você só tocar a cabeça de nota, só tônica, você acaba só tocando uma nota. E aí, pelo fato dessa simplificação, você acaba não buscando conhecimento e se limitando. Então, a partir do momento que eu entendo um pouco mais sobre a harmonia, sobre a estrutura, sobre música como um todo, eu consigo expandir muito mais as possibilidades. Se eu estou tocando um acorde maior, por exemplo, eu sei que os acordes que compõem essa nota vai ser a nota Dó, Mi e Sol. Então eu posso tocar Dó, posso tocar um Mi para inverter, posso tocar um Sol. Se eu precisar criar um groove, eu posso me basear na escala de Dó maior. Se for um acorde com sétima, eu posso fazer uma escala para sétima. Eu posso estar criando caminhos de baixa inversão, me baseando no acorde com sétima. Mas isso a gente só consegue ter essa visão muito mais ampla a partir do momento que a gente conhece os acordes. E por isso que eu falo que os três principais pilares para você se tornar um baixista preparado para tocar na igreja é ritmo, melodia e harmonia. Essa é a estrutura e a base, o pilar principal do meu curso de baixo gospel do Melodias e Riffs. Só que normalmente baixistas só param nos dois primeiros pilares, que é ritmo e melodia, que é a parte de escala. Mas pelo fato de vocês não estudarem a parte harmônica, automaticamente você se limita a todo o resto. Porque não tem como você criar um groove, um ritmo, sem entender a estrutura, o acorde e sem entender o campo harmônico que você está tocando. Assim como você também não consegue criar frases, criar linhas de baixo sem ter o entendimento da parte harmônica. E por isso que tem essa pergunta: professor, eu preciso saber primeiro tocar guitarra e violão antes de eu aprender a tocar baixo? Se você estuda com o método correto, inclusive grande parte dos meus alunos tem resultados muito rápidos, grande parte deles com menos de 3 meses já estão tocando na igreja. Isso mostra que a forma que você estuda, o método que você está seguindo,
vai determinar o resultado que você vai ter. Eles conseguem ter muito resultado porque eles já estudam da forma correta. Então não precisa estudar violão ou guitarra antes para você conseguir tocar bem. Mas você precisa estudar e dar uma atenção para esse tema de harmonia, para os acordes, entender e conhecer no contrabaixo. Não simplesmente para você tocar um hino. Eu poderia tocar assim, ó. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Com acordes, ó, de gratos louvores transbordam do meu coração. Como se fosse um violão ou a guitarra. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois em tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Olha que legal, gente, eu tô fazendo acordes, ó. Cruz e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Acabei de tocar em acordes, não precisa de mais nenhum outro instrumento. Porque eu estou fazendo como se fosse um violão e uma guitarra, ou um teclado. E normalmente os instrumentistas que tocam qualquer outro instrumento, além do contrabaixo, quem estuda violão, guitarra, teclado, normalmente já é comum o estudo de acordes para eles. Então eles conseguem desenvolver muito mais automaticamente, pelo fato de ter o conhecimento rítmico, melódico e também harmônico. Mas nós que somos baixistas, quando começa a estudar simplesmente o contrabaixo, sem entender e sem estudar o violão, ou a guitarra, ou o teclado, a gente se limita a estudar só a parte rítmica e melódica e deixa de estudar o que eu acabei de apresentar aqui para vocês, que são os acordes, que é a espinha dorsal do meu curso. A partir do momento que você tem esse entendimento, você consegue tocar baixo sozinho na sua igreja, mesmo que não tenha nenhum outro músico, você é capaz de fazer os acordes, ou mesmo que você não vá tocar desse jeito que eu mostrei tocando acordes, você vai tocar normal, fazendo um groove, uma condução harmônica, você automaticamente conhecendo a parte harmônica, você consegue transcender, consegue desenvolver muito mais em todas as outras áreas, na parte técnica, em criação de linhas de baixo, em grooves, em ritmos, em frases e em todo o resto. Então foca no que realmente é importante e saiba que mesmo que você não vai estudar e não precisa começar a estudar violão ou guitarra antes, você precisa estudar do jeito certo. Senão você vai continuar simplesmente sendo um músico, um baixista limitado e nunca vai se tornar um baixista preparado para tocar na igreja. Tá bom? Espero que essa aula tenha feito sentido e contribuído com a sua vida. Meu objetivo aqui é único e exclusivamente ajudar iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Curtiu esse conteúdo? Então compartilha com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estarem adorando a Deus. Até porque a gente sabe da triste realidade e falta de músicos nas congregações e por isso que eu estou aqui ajudando cada um de vocês. E não custa nada, é muito rápido, pega o link e compartilha com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Assim, além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de outros irmãos terem acesso a esse conteúdo e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Tá bom? Essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Um ótimo dia, bons estudos, fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!